Quem é Titi Miller? Titi Miller é apresentadora, irmã, amiga, feminista, namorada. Tenta fazer um monte de coisa que não sabe se consegue direito, mas descobre ao longo do caminho aí, escrever, roteirizar, brincar. E, cara, a Titi Miller foi uma mina que passou por poucas e boas, viu? Muita gente olha e acha que a nossa vida é fácil, né? Que a gente tem o emprego dos sonhos, porque eu viajo muito também. Meu trabalho é viajar. Mas é um BO atrás do outro que só a gente que sabe, né? Pega na mão. Mas é muito bom, muito bom. Hoje as pessoas estão, muitos artistas, né, se veem pressionados a militar, a se posicionar. Por um lado, isso realmente é muito importante, principalmente artistas que estão lá devido a um público específico, então eu acho que deve sim, tem uma responsabilidade com aquele público, mas de um modo geral, as pessoas estão bem perdidas, assim, eu sempre coloco a imagem mais ou menos de uma corrida, estamos todos numa corrida. Só que muita gente não sabe nem que tá nessa corrida, e essa corrida tá todo mundo vendado, algumas pessoas estão correndo de um lado para o outro, outras pessoas estão lá na frente, acham que estão lá atrás, outras pessoas estão lá atrás, acham que estão na frente, e algumas pessoas estão correndo para trás, mas todo mundo tá com esse objetivo em comum e quando tu, né, consegue pelo menos espiar ali, tirar a venda para entender onde tu tá, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Então, muitas dessas pessoas que têm medo de se posicionar, porque às vezes não sabem nem exatamente o que significa, né, o feminismo, a homofobia, a luta antirracismo, eu acho que é muito mais por estar com essa venda muito cravada na cara ali, não consegue se enxergar dentro dessa luta e dentro dessa corrida, mas está todo mundo. O pessoal da direção, na verdade, eles imaginavam que eu poderia falar coisas, né, bem duras a respeito desse DJ, porque no nosso material, no nosso workshop do Lollapalooza, isso foi falado. Acho que o surpreendente não foi nem exatamente o que eu falei, foi o tom que eu dei. Mas foi super bem acolhido, né? Foi engraçado, acho que o rei que estava me dirigindo, ele na hora não achou nada tão sabe? Porque a gente tava ali. Eu também não, nunca imaginei que teria essa repercussão. Só depois eu fui pegar o celular meio que pra ver pauta da próxima banda e eu vi, gente, tipo, 30 chamadas não atendidas. Já tava nos trending topics o negócio, o vídeo já tava, né, sendo repostado. Foi uma transmissão muito, muito, muito difícil de fazer. Eu tinha acabado de enterrar um primo, cara, um primo de 25 anos, foi atropelado por um bêbado. E eu tava tinha acabado mesmo, fui direto do enterro, né? Então eu não tava com cabeça pra pensar nisso. Eu escutei coisas muito, muito loucas mesmo, né? Quebrou a tela do Facebook. Né? Na internet a gente consome coisas que reiteram as nossas opiniões, né? A gente reposta coisas que às vezes a gente nem sabe direito se é verdade ou não, mas são coisas que a gente gostaria que acontecesse, são coisas que a gente concorda. Na TV não, vem aquela opinião já encaixotada para ti. Eu acho que isso foi o mais surpreendente, foi estar na TV falando aquilo. E a minha missão agora, eu entendi muito também, né, ao longo desses anos participando de debates, rodas de conversa com mulheres, é passar o microfone adiante o máximo que eu puder e exercitar muito a escuta. Mesmo assim, a gente tem muito que aprender ainda, né? E a gente estamos juntas, com certeza, uma sobe e puxa a outra, é isso mesmo. Só que nesse momento, né, nesse estágio aí que a gente está dessa corrida, né, dessa desconstrução, a gente tem que entender que a gente tem que ouvir, cara. A gente falou muito já, né, em comparação com esses 4.000 anos aí que a gente... Todas nós, né, fomos muito silenciadas. O microfone está sempre na nossa mão. E a gente não... É entender o lugar de fala, a gente não pode falar por ninguém, é passar o megafone adiante. De uma forma geral, o saldo foi muito positivo, só que eu acho que tem um peso, né, da militância e do ativismo, porque eu sempre fui muito ativista, sempre fui feminista declarada e sempre falei sobre isso, né? Lógico que ao longo desses anos a gente vai evoluindo aí nessa corrida,
Mas eu trabalho, né, na TV há 11 anos, eu falei sobre sexo na TV, né, falei sobre comportamento adolescente, falei sobre várias coisas e sempre dando esse tom. Eu já falei coisas muito mais incisivas até sobre isso, que não, muito mais do que esse comentário sobre o DJ ao longo da minha carreira, mas as coisas não tinham essa lupa que tem hoje. Foi num momento muito específico, e foi num momento tão específico que teve essa repercussão que teve, porque um ano antes uma jornalista tinha sido demitida de um portal porque ela denunciou um cantor que assediou ela durante uma entrevista. Então eu não sei se isso tivesse acontecido um ano antes, como teria sido digerido. Eu não sei se tivesse sido um ano depois também, já não sei. E também fala muito sobre o lugar de fala que a gente tem ali, sobre o privilégio também, porque eu sou ali uma mulher branca, né, falando ali com o microfone na mão. O fato do microfone estar na minha mão já é um baita de um privilégio e é por condições muito específicas ali, e eu sei disso. Então, se eu fosse uma mulher negra, se eu fosse uma mulher gorda, se eu não fosse uma mulher, se eu fosse um homem, né, ali, um cara falando exatamente aquilo, um homem poderia ter falado aquilo, o Guilherme poderia ter falado aquilo. A gente não tem noção de como isso ia soar nos ouvidos das pessoas. E eu sei que depois disso eu tive uma super exposição, falei bastante sobre feminismo, isso teve uma carga também, isso a gente tem falado cada vez mais, né? A carga emocional da militância. Nem sempre a gente consegue bancar, sabe? Então, a gente tem que estar forte, principalmente agora, né? 2019, depois de 2018, que foi punk para todo mundo. Então, a gente tem que estar muito estruturada para poder aguentar a bronca que vem pela frente, porque não é fácil. E eles nos cansam muito. Só que eles não nos calam. Não podem. Sempre perguntam em entrevista, porque eu faço programa de viagem, né? Qual o lugar que eu sempre quis ir e nunca fui? E eu respondo a mesma coisa, porque na verdade é o lugar que eu nunca fui, e é um sonho também, um lugar no planeta Terra, que eu acho que não existe, que uma mulher se sinta segura andando sozinha à noite. Não existe esse lugar. Não interessa a roupa que a gente esteja usando, não interessa a nossa idade, não interessa o nosso peso, o nosso corpo, a nossa cor, a nossa orientação. Não adianta, não tem o que fazer. Aqui ela sente medo. Na Nova Zelândia, que é um dos lugares, o primeiro lugar que a ter o sufrágio feminino, um lugar super avançado nesse ponto de vista, eu presenciei um estupro. Eu fui testemunha, depois fiquei 9 horas na delegacia, porque eu presenciei um estupro. Não existe, esse lugar não existe. Então o meu sonho que eu sonho que o meu sobrinho, se eu tiver filho, filha, possa andar um dia num lugar que não tenha medo. Eu atravessei.